Fria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. O que estávamos discutindo aqui antes do intervalo, creio ser muito importante, porque se a palavra de Deus é nossa motivação, se é o que devemos seguir, é como devemos ser guiados. Se seguirmos contra essa palavra, através de ignorância, você pode fazer muitas coisas. Creio que todos já fizemos isso. E alguns, porque não conhecem a verdade, não sabem. Não é questão de rebelião, eles não sabem. Estávamos falando de alguns pregadores que sabem. E se não sabem, deveriam saber. E que pregam algum evangelho por um certo tempo, sei lá, mas é aquilo. Você estava certo quando disse que Deus é quem sabe da verdade. Sim, mas eu tenho que pregar contra aquilo também. Deus é quem sabe se eles estão salvos ou não, mas julgamos o que eles dizem. Exatamente. Irmão Swaggart, se você escutasse esse homem e ele quisesse pregar em sua igreja, não dá para deixar, não. Você ia ter que falar, peraí, sua doutrina está muito errada. Você tem que se levantar e tem que resolver essa situação. O que quero dizer sobre o coração é o seguinte: eu vejo que a experiência de salvação chegou a muitas vidas e intelectualmente as pessoas acabam se perdendo. Pessoas começam a se envolver com doutrina falsa, mesmo estando salvos de verdade, mas tem doutrina falsa e outros problemas. A igreja do UPC mesmo exaltou e negou a Trindade, exaltando línguas. Eu não questiono a salvação deles, não. Creio que eles estão salvos, mas tem uma doutrina falsa pesada naquela igreja, assim como a doutrina católica. Eu creio que é uma doutrina falsa, mas se eles aceitarem o entendimento de Cristo e da cruz da maneira correta, eles podem ser salvos, mas se entenderem errado, não tem como. Voltando para esses homens que fizeram esses comentários aí, eu respondo da seguinte maneira: ou eles estão muito enganados, que eu acho que é o caso, ou não estudaram as coisas muito bem. E se tem um outro fator aí, eu não sei. Mas para mim, eles eram pregadores experientes, que faz tempo que eles pregam e não deviam ter feito o que fizeram, não. Porque tem muita gente, como nós aqui no estúdio, nós sentimos isso, que eles estão muito errados. Uma senhora que era bem conhecida em meio aos católicos, era uma escritora, e ela um dia me perguntou bem assim: você quer conhecer o Papa? Eu posso arranjar isso. E eu falei, eu não quero conhecer o Papa, não. E ela ficou chocada. Não é possível que você pensa isso. E eu disse, não, estou dizendo que não respeito, não é meu sentimento, mas para que eu ia querer conhecer o Papa? Eu não desejo conhecer o Papa. É porque eu nunca conversei com alguém que não quisesse conhecer o Papa. Porque ele é visto como um Deus. E eu acho que você está correto. É isso mesmo. E eu não posso... Olha, talvez algumas pessoas na Igreja Católica possam estar salvas e amam a Deus. Isso aí, quem sabe, é o Senhor. Não conheço o coração deles e não quero tentar julgá-los. Mas temos que resumir no seguinte: somos salvos pela graça através da fé. E só isso. E não é por obras. E não tem como ser salvo por obras. E se nós temos que entender isso, e nós promovemos como esse irmão, eu creio que o irmão se desviou. Se morresse hoje, creio que ele ia morrer perdido eternamente. Olha, é uma daquelas coisas que me deixa sem saber o que falar, sabendo quem ele era e sabendo que ele se transformou
são duas pessoas diferentes. E a Bíblia fala sobre pessoas com uma mente desviada, que estão tão distantes, muito longe das coisas de Deus. E esse é um exemplo para mim. A Bíblia diz que aquilo que não é da fé é pecado. Eles têm a mente reprovada mesmo, porque cederam e foram para esse caminho. Um dos exemplos que eu dei há uns programas atrás, com o meu amigo que estava salvo e pregava a mensagem da cruz, cheio do Espírito Santo, mas converteu para o catolicismo. Quando eu digo isso, não digo que começou só a ir para uma igreja católica, mas ele começou a acreditar que Maria era uma mediadora junto com Cristo. Ele acreditava nisso e que a Bíblia não era a autoridade total, mas o que os papas escreveram no Vaticano durante os séculos, que tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Ele cria na autoridade do Papa. Ele cria que ele falava era a mesma coisa de Deus estar falando, é isso? Sim. E você chegou a perguntar para ele claramente: o que te tirou da doutrina evangélica? Perguntei. Eu expliquei isso alguns programas atrás, mas resumindo, foi porque alguém deu a ele um vídeo de um homem que estava falando mal da Igreja Católica. Na verdade, ele estava falando da corrupção dentro da Igreja Católica, olhou para o vídeo, assistiu e aparentemente o autor, o homem que estava falando, era um católico, mas estava atacando a corrupção dentro de sua própria igreja, que era algo certo e devia ter sido feito, mas para o meu amigo fez com que ele começasse a estudar mais o catolicismo e, eventualmente, ele pegou vários livros de católicos que escreveram e eram vários comentários escritos por padres católicos, pessoas que eram católicos na igreja primitiva, ou alguém que defendia a fé católica. Então, ele disse que na hora que ele terminou de ler todos aqueles livros, pois ele é uma pessoa muito inteligente, ele é muito inteligente. E no fim ele disse, foi por isso que eu converti. Ele disse que depois que eu acabei, eu concluí que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. E esse é o testemunho dele. Ele está errado, mas foi assim que ele se tornou católico. Eu disse isso, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que isso nos mostra que mesmo uma pessoa, mesmo nós mesmos, sei que vocês podem até discordar, mas eu creio muito nisso, que ainda que uma pessoa, incluindo nós mesmos, podemos saber, podemos estar salvos e podemos conhecer as doutrinas bíblicas da palavra, conhecer a cruz para a santificação. Ninguém está isento de ver sua fé se desviar. Ninguém tem... eu não acredito que ninguém esteja, e eu acredito que existem exemplos bíblicos disso. Quando você olha para a igreja em Corinto, era uma igreja que Paulo falou: determinei não saber nada entre vós senão Cristo e ele crucificado. Ainda assim, um falso mestre, eu creio que tinham pessoas que amavam a Deus na liderança ali, que pregavam como Paulo. Mas falsos mestres vieram e eles foram seduzidos. Pessoas que tinham uma fundação boa, mas foram seduzidos. As igrejas na Galácia, era a mesma coisa com eles. Gálatas, seus tolos, quem te enganou para que não obedecesse à verdade? Cristo foi mostrado para vocês como crucificado. A mensagem da cruz pregada para eles chegou a ser real para eles, mas é como se eles tivessem sido seduzidos e hipnotizados. Creio que Demas, ele também foi um coministro com o apóstolo Paulo, mas ainda assim Demas, no fim da vida de Paulo, acabou largando Paulo, amando este mundo. Paulo falou: Demas amou a este mundo e abandonou a fé. E olha,
Isso não é para amedrontar ninguém, não é para deixar a pessoa com medo anormal, mas eu creio que mostra, enfatiza o ponto de que nós, como cristãos, nós devemos manter nossos olhos em Jesus. Devemos manter nossa fé ancorada na obra consumada do Calvário e não nos desviar por nada tentando adicionar ou remover da simplicidade do Evangelho. Eu ainda sinto que, se uma pessoa mantiver os olhos em Cristo, na palavra de Deus e na cruz, como você falou, que eles não vão se desviar por uma falsa doutrina. Se mantiverem, mas o inimigo está lá, e espíritos sedutores também estão, para tentar pegar as pessoas, até pessoas que estão firmadas na fé, tentando tirar a fé deles de Cristo. Eu não duvido, mas tem gente que não está tão firme na fé o quanto nós pensamos. Como o Senhor que vocês mencionaram, e vocês não quiseram dar nomes, mas homens que estão no ministério já fazem muitos anos, ainda assim, chegam no fim de seu ministério dizendo que a reforma é algo errado. E chegam a dizer para as pessoas isso, que a reforma é algo errado. Isso são homens que, no natural, parece que eles conhecem a palavra. Existe um espírito sedutor por trás disso e eles acreditam em uma mentira. Bem, olha, os líderes da palavra Rema, eu não sei de todos, mas vários foram até lá, até Roma, mas alguns são líderes da palavra Rema e essa doutrina por si só está errada. Irmão Sueger, eu fui para Roma e vi o Papa à distância e não converti não. Vou ser sincero, viu, irmão Gray? Eu tenho umas dúvidas aí sobre você. Não preocupa comigo não, que eu não converto para esse negócio não. Isso aí a gente não precisa preocupar, né? Já visitei todas as igrejas e eu vi muitas das ruínas também, né? Do Coliseu. Você já viu as ruínas do Coliseu? É algo maravilhoso. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos acompanhar e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN